Em Buchenwald, milhares de prisioneiros morreram sob um regime de torturas e abusos sistemáticos. Entre os responsáveis destacou-se uma mulher cujo nome se tornou sinônimo de sadismo, Ilse Koch. Seu poder dentro do campo foi absoluto, e sua crueldade ficou registrada em cada testemunho. Os prisioneiros eram espancados, marcados e selecionados para castigos que desafiavam todos os limites. Sob seu comando, o sofrimento se transformou em espetáculo e a humilhação em rotina diária. Sua figura se tornou um emblema da brutalidade nazista, lembrada até mesmo pelos próprios guardas. Como ela conseguiu exercer um poder tão extremo dentro de um campo de concentração? Que provas foram suficientes para colocá-la no banco dos réus? Como foi o fim da mulher conhecida como a rainha sádica do Terceiro Reich? A semente escura, uma juventude moldada pela derrota alemã. Ilse Köhler nasceu em setembro de 1906, na cidade de Dresden, dentro do Império Alemão. Sua família pertencia ao setor trabalhador urbano. Seu pai era capataz na indústria local e o lar contava com rendas regulares, embora sem perspectivas de ascensão social relevante. Os registros disponíveis sobre sua infância indicam que cresceu em um ambiente cotidiano, marcado pela rotina de uma família trabalhadora sem episódios extraordinários que chamassem a atenção em seus primeiros anos. Quando ainda era uma menina, a Alemanha se viu envolvida na Primeira Guerra Mundial. Dresden, como centro industrial, transformou-se rapidamente. Oficinas e fábricas foram orientadas para a produção bélica, enquanto os homens jovens marchavam para a frente. A escassez de alimentos e produtos básicos tornou-se visível na vida cotidiana da cidade. As ruas mostravam longas filas para conseguir pão ou carvão, e o uniforme militar tornou-se parte da paisagem urbana. A derrota de 1918 não apenas significou o retorno de soldados feridos e mutilados, mas também uma mudança radical na vida nacional. A assinatura do Tratado de Versalhes impôs severas limitações ao exército alemão, a perda de territórios estratégicos e o compromisso de pagar reparações consideradas insuportáveis. A sociedade inteira se sentiu marcada por uma humilhação que foi transmitida às gerações mais jovens, incluindo a de Ilse. O período imediatamente posterior foi definido pela instabilidade econômica. Entre 1921 e 1923, a hiperinflação reduziu as poupanças de milhões de famílias a cifras sem valor real. Em questão de horas, os preços disparavam e o dinheiro em espécie perdia todo o poder de compra. Dresden não foi a exceção. A família de Ilse, como muitas outras, experimentou a frustração de ver como o salário de um mês não era suficiente nem para as necessidades mínimas. Esta experiência coletiva marcou aqueles que viveram sua juventude nessa etapa e gerou uma disposição generalizada para ouvir discursos que prometessem estabilidade e grandeza recuperada. Ao concluir a educação básica, Ilse decidiu se formar em habilidades administrativas. Estudou contabilidade, taquigrafia e datilografia, o que lhe permitiu obter emprego como secretária em escritórios locais e atuar como auxiliar em contabilidade. Para uma mulher da classe trabalhadora na República de Weimar, este percurso não era incomum, embora representasse uma via de ascensão moderada em comparação com aquelas que permaneciam em trabalhos domésticos sem acesso à instrução técnica. Durante a década de 1920, as mulheres alemãs alcançaram maior presença no mundo do trabalho, embora a maioria permanecesse concentrada em empregos considerados apropriados para seu gênero. A atmosfera política da época era dominada pela polarização. Em Dresden, como em outras cidades alemãs, as ruas eram palco de confrontos entre comunistas, social-democratas e grupos nacionalistas. A imprensa repetia com frequência os temas do ressentimento pela derrota e a urgência de um renascimento nacional. Nesse contexto, as mensagens do Partido Nacional Socialista, ainda minoritário, encontraram terreno fértil. Seus símbolos de disciplina, unidade e pureza racial atraíam jovens em busca de pertença. Em 1932, Ilse decidiu afiliar-se ao Partido Nazista. Tinha 26 anos.
Sua adesão coincidiu com a fase de crescimento vertiginoso do movimento nos meses anteriores à chegada de Adolf Hitler ao poder. A incorporação nessa fase inicial conferia um status especial dentro do partido. Os chamados membros antigos eram vistos como militantes leais antes da vitória definitiva, o que se traduzia em prestígio e em oportunidades de promoção dentro do regime. Para uma mulher de origem modesta como Ilse, significava também um espaço onde obter reconhecimento e escapar dos limites tradicionais de sua classe social. O nacionalsocialismo atribuía às mulheres um papel definido dentro de seu projeto ideológico. Hitler e outros dirigentes apresentavam a missão feminina como a de assegurar a reprodução da população ariana. O lema que resumia essa concepção era crianças, cozinha e igreja. No entanto, para além dessa simplificação, a realidade mostrou uma participação ativa de milhões de mulheres em tarefas administrativas, educativas, propagandísticas e, mais adiante, dentro do aparato de concentração. A partir de 1933, o Estado nazista impulsionou políticas demográficas destinadas a aumentar a natalidade. Foram criados empréstimos matrimoniais que eram cancelados de maneira parcial ou total conforme a quantidade de filhos nascidos. Foram concedidos subsídios especiais às famílias numerosas e foi instituída em 1938 a Cruz de Honra da Mãe Alemã, como reconhecimento público àquelas que cumpriam com o ideal de maternidade promovido pelo regime. De forma paralela, desenvolveram-se medidas coercitivas contra aqueles que não se encaixavam no modelo racial. Milhares de mulheres catalogadas como biologicamente inferiores foram submetidas à esterilização forçada. A prostituição foi regulamentada para servir aos soldados, enquanto que as relações com trabalhadores estrangeiros eram severamente punidas. O controle sobre o corpo feminino era absoluto. Premiava-se aquelas que correspondiam ao ideal ariano e punia-se publicamente aquelas que se afastavam dele. As mulheres acusadas de manter vínculos com prisioneiros de guerra eram raspadas e expostas a cerimônias de humilhação. Em 1936, Heinrich Himmler instaurou o programa Lebensborn. Seu objetivo era fomentar os nascimentos de crianças consideradas racialmente puras. Para isso foram criados lares de maternidade e foi oferecido apoio econômico a mulheres selecionadas por seu perfil genético. Embora o número total de nascimentos neste contexto tenha sido limitado, o simbolismo do programa refletia a intenção nazista de intervir até mesmo nos aspectos mais íntimos da vida privada. A participação feminina no nazismo não foi marginal. Mais de 10 milhões de mulheres integraram-se a organizações vinculadas ao partido. A Liga de Moças Alemãs treinava as jovens em disciplina física e doutrina racial. A Associação Nacional Socialista de Mulheres coordenava campanhas de ajuda e atividades de propaganda. Com o início da guerra, muitas passaram a desempenhar-se como enfermeiras, secretárias, auxiliares na polícia, colaboradoras na Wehrmacht e pessoal em campos de concentração. A militância feminina combinava obediência ideológica e ambição pessoal. Em uma sociedade que oferecia poucas alternativas de participação pública para as mulheres, o partido se apresentava como uma plataforma de ação e reconhecimento. Algumas se dedicavam a tarefas assistenciais, mas outras ascenderam a posições com influência real dentro da estrutura estatal e paramilitar. Casamento com o carrasco, a ascensão dos Koch. Em meados da década de 1930, Ilse Köhler conheceu Karl Otto Koch dentro dos círculos de funcionários e oficiais das SS. Sua afiliação inicial ao partido nazista a havia situado em um ambiente onde as conexões políticas e pessoais se entrelaçavam com frequência. Koch, nascido em Darmstadt em 1897, representava uma geração distinta, marcada pela experiência direta da Primeira Guerra Mundial. Após servir como soldado, integrou-se aos Freikorps, formações paramilitares que proliferaram na convulsa pós-guerra alemã e que serviram de viveiro para futuros quadros do nacionalsocialismo.
A carreira de Karl Otto dentro das SS havia tomado forma graças à expansão do sistema concentracionário que Heinrich Himmler impulsionava desde 1933. Para 1934, Koch já desempenhava cargos de responsabilidade em campos como Esterwegen e Lichtenburg. Sua experiência na gestão de prisioneiros políticos e sua lealdade ao regime o tornaram um oficial confiável para a hierarquia. Nesse contexto, o vínculo com Ilse consolidou uma união que em breve seria formalizada. Em 1936, contraíram matrimônio após superarem o procedimento obrigatório para todos os membros das SS. A instituição exigia um rigoroso controle genealógico que deveria acreditar a pureza racial dos cônjuges até várias gerações atrás. O casal obteve a aprovação sem dificuldade, o que reforçou sua posição no seleto ambiente da organização. Para Ilse, o casamento significava não só uma ascensão social, mas também uma integração plena na estrutura de poder do nacionalsocialismo. Nesse mesmo ano, Karl Otto foi designado comandante do campo de Sachsenhausen, em Oranienburg, ao norte de Berlim. Concebido como um campo modelo, Sachsenhausen funcionava ao mesmo tempo como centro de internamento e como escola de formação para futuros oficiais das SS. Sua planta triangular, dominada por uma torre de vigilância central, permitia um controle visual completo sobre o espaço. Este design se tornaria referência arquitetônica para os campos criados posteriormente. A instalação estava destinada inicialmente a prisioneiros políticos, delinquentes comuns e pessoas classificadas como antissociais. Sob o regime de Koch, a disciplina interna era organizada mediante castigos graduados, trabalhos forçados e um sistema de apelações diárias que reforçava a submissão. Para os internos, a vida estava marcada pela privação constante. Para os comandos, em contrapartida, significava a consolidação de uma carreira dentro da hierarquia nazista. As condições de vida dos comandantes e suas famílias contrastavam de maneira radical com as dos prisioneiros. Dentro do perímetro do campo erguiam-se habitações amplas e equipadas, atendidas em parte por internos selecionados como servos. Os contatos regulares com a elite dirigente das SS conferiam prestígio social, enquanto a rotina cotidiana incluía comodidades desconhecidas para a maioria da população alemã da época. Nesse contexto, Ilse começou a atuar como secretária e colaboradora administrativa, além de adquirir visibilidade em um ambiente onde as esposas de comandantes eram observadas como representantes do ideal nazista. Em Sachsenhausen, Karl Otto Koch demonstrou eficácia na gestão da disciplina e na organização do trabalho forçado. O campo operava como laboratório de métodos de controle que mais tarde seriam replicados em outros lugares. Os internos construíram barracões, oficinas e escritórios, além de participar em projetos industriais externos. A experiência de Koch o projetou como candidato para assumir responsabilidades maiores. Em 1937, Himmler ordenou a criação de um novo campo nas proximidades de Weimar. A instalação deveria servir como centro de reclusão e exploração laboral, além de descongestionar outros campos já saturados. O local escolhido foi a floresta de Ettersberg, e o comandante designado foi Karl Otto Koch. A nomeação representava uma promoção significativa em sua carreira e colocava o casal em uma posição de maior influência. Os primeiros prisioneiros chegaram desde Sachsenhausen em julho daquele ano, com a tarefa de construir as instalações. Levantaram barracões, cercas eletrificadas, torres de vigilância, oficinas e escritórios. O campo recebeu o nome de Buchenwald e foi planejado para abrigar vários milhares de internos, embora com o tempo sua capacidade tenha se expandido até se tornar uma das instalações maiores do sistema de campos de concentração alemão. O perímetro de Buchenwald incluía uma cerca de arame farpado eletrificada e uma linha dupla de muros compostos de guarda. 23 torres de vigilância armadas com metralhadoras asseguravam o controle permanente.
A entrada principal exibia a inscrição Chacun sa Seine, traduzida como a cada qual o seu, expressão que refletia a lógica punitiva e hierárquica do regime. No interior, dispunha-se um amplo campo de apelação onde se realizavam as contagens diárias, barracões alinhados com precisão geométrica, oficinas de trabalho forçado, cozinhas, armazéns e um bloco de castigo conhecido como o bunker, destinado a torturas e execuções. Mais adiante, construir-se-ia também um crematório, elemento recorrente na rede de campos nazistas. Em sua fase inicial, Buchenwald recebeu sobretudo prisioneiros políticos, opositores comunistas e social-democratas, além de criminosos comuns e pessoas definidas como associáveis. Com o tempo, a população do campo se diversificaria com judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e deportados de territórios ocupados. A gestão de Karl Otto Koch lhe concedia uma margem considerável de autonomia, com recursos amplos e apoio direto da inspeção central. Enquanto os internos levantavam o campo sob condições extremas, a vida dos Koch se desenvolvia em um ambiente de privilégio. Foi construída para eles uma vila espaçosa, com materiais de qualidade e mobília luxuosa, na qual também participaram prisioneiros na edificação. A casa dispunha de amplos quartos e jardins cuidadosamente planejados. De lá era possível avistar tanto a floresta circundante quanto parte das instalações dos internos. A coexistência desses dois mundos, separados apenas pelas cercas de arame, caracterizou a cotidianidade dos comandantes e suas famílias no sistema de campos de concentração. A transferência para Buchenwald consolidou a posição dos Koch dentro da elite das SS. Para Karl Otto, significava o controle de uma das instalações mais importantes do Reich. Para Ilse, representava uma nova etapa de integração em um ambiente onde as esposas de comandantes adquiriam visibilidade e poder informal, em contato direto com a estrutura repressiva que definia o nazismo em sua fase de expansão. A bruxa de Buchenwald, crueldade sem limites. Em Buchenwald, a figura de Ilse Koch destacou-se do resto das esposas dos comandantes de campos de concentração. Enquanto a maioria mantinha um papel discreto, limitado ao ambiente doméstico, ela adotou uma presença ativa na vida cotidiana do campo. Os testemunhos de sobreviventes a descrevem percorrendo as instalações livremente, exercendo violência direta contra os prisioneiros e participando da disciplina interna de maneira incomum para uma mulher em sua posição. Um dos aspectos mais repetidos nas declarações foi o seu costume de montar a cavalo durante as jornadas de trabalho forçado. Com um chicote na mão, castigava aqueles que considerava desobedientes ou distraídos. O simples olhar de um interno bastava para que ordenasse a sua punição. A imagem de Ilse sobre um cavalo, escoltada por guardas armados, tornou-se um símbolo do regime diário de Buchenwald e marcou uma diferença clara em relação ao papel reservado habitualmente às esposas de oficiais das SS. Nos relatos de pós-guerra também se ressaltou sua inclinação para humilhar os prisioneiros de maneira deliberada. Diversas testemunhas coincidiram em descrever como ela aparecia em áreas visíveis do campo com vestimenta provocativa ou sem roupa, esperando reações dos internos. Quem se atrevesse a olhar era punido com severidade e até executado pouco depois. Essas práticas, documentadas em declarações judiciais, mostravam um padrão de uso do corpo como ferramenta de provocação para gerar situações de repressão exemplar. Os prisioneiros designados como servos domésticos na Vila dos Koch relataram experiências semelhantes. Segundo essas declarações, Ilse obrigava os internos a atendê-la enquanto estava nua, em um contexto que combinava humilhação e poder absoluto. A maioria dos que foram forçados a participar nessas situações desaparecia pouco depois, o que alimentou a percepção de que a intimidade com os Koch equivalia a uma condenação de morte. Outro elemento que aparece em numerosos testemunhos foi a sua participação na seleção e aplicação de punições. Entre os mais lembrados estão os dirigidos a mulheres grávidas
contra as quais usava chicotes reforçados com fragmentos metálicos. O resultado eram feridas profundas, mutilações e, em muitos casos, abortos forçados. As testemunhas destacaram a violência desses episódios e a hostilidade pessoal que Ilse mostrava para com as internas em estado de gestação, consideradas improdutivas para o sistema de trabalho forçado. As crianças também foram alvo de sua violência. Sobreviventes relataram cenas nas quais Ilse presenciava castigos contra menores e reagia com visível satisfação. Durante o processo de Dachau, vários declarantes afirmaram que ela ria quando as crianças eram conduzidas a execuções ou a experimentos médicos. Esses episódios consolidaram sua reputação como uma figura temida, mesmo entre populações especialmente vulneráveis dentro do campo. A dimensão sexual de seu comportamento foi outro aspecto documentado nos julgamentos. Alguns prisioneiros asseguraram que Ilse organizava encontros onde obrigava internos a manter relações em presença de oficiais das SS e de esposas de comandos. Estes atos combinavam abuso, humilhação e espetáculo. Também se mencionaram casos em que ela mesma exigia favores sexuais a prisioneiros que pouco depois desapareciam, o que reforça a associação entre estas práticas e a eliminação sistemática de testemunhas incômodas. Nesse ambiente fechado, sua reputação se espalhou rapidamente. Entre os prisioneiros, circularam apelidos que refletiam o terror que inspirava: a bruxa de Buchenwald e a cadela de Buchenwald. Essas denominações mostravam o grau em que era percebida como ameaça constante e como agente de violência arbitrária. A combinação de sua condição de esposa do comandante e seu envolvimento direto em atos de violência a transformou em uma personagem singular dentro do campo. Enquanto outros oficiais permaneciam em escritórios, Ilse exercia um poder visível nos pátios, nos barracões e na vila que compartilhava com seu marido. A simples presença de sua figura gerava medo imediato. Alguns sobreviventes afirmaram que bastava cruzar um olhar com ela para ser marcado e desaparecer nas horas seguintes. Os testemunhos indicam que frequentava frequentemente punições coletivas e execuções. Às vezes, sentava-se ao lado dos oficiais das SS para observar, e várias testemunhas asseguraram que mostrava entusiasmo diante das cenas de violência. Não se limitava à contemplação, intervinha na seleção das vítimas ou agravava as sanções impostas por outros. Esta capacidade de decisão não estava formalizada nos organogramas do campo, mas era exercida de maneira prática e efetiva. A influência de Ilse também derivava de suas relações com médicos e oficiais, que lhe concediam acesso a informações e a possibilidade de intervir em decisões sobre a vida ou a morte de internos. Embora não tivesse um cargo oficial, sua proximidade com o poder formal e sua iniciativa pessoal lhe permitiam determinar punições e execuções. Para os prisioneiros, isso a tornava uma figura de autoridade tão perigosa quanto qualquer oficial uniformizado. A lembrança de Ilse Koch em Buchenwald se manteve como exemplo de violência arbitrária e de abuso de poder cotidiano. Não foi apenas a esposa de um comandante, mas uma participante ativa na dinâmica repressiva do campo, marcada pelo sadismo, a humilhação e o exercício direto de poder sobre corpos indefesos. Em um sistema onde a hierarquia estava claramente definida, sua influência extraoficial a transformou em um elemento central do terror que definiu a vida diária em Buchenwald. O Museu Macabro, pele transformada em troféu. Um dos aspectos mais documentados da trajetória de Ilse Koch em Buchenwald foi o seu envolvimento na seleção de prisioneiros tatuados com o objetivo de utilizar a sua pele. Este episódio, relatado reiteradamente em testemunhos de sobreviventes e registrado em processos judiciais após a guerra, tornou-se um dos símbolos mais perturbadores dos crimes associados ao campo. O interesse por tatuagens não surgiu unicamente dela. Na Alemanha da década de 1930, alguns médicos e criminologistas haviam desenvolvido teorias que associavam as tatuagens com condutas delituosas ou desvios sociais.
As SS, no seu afã de dar às suas políticas um verniz pseudocientífico, fomentaram pesquisas nessa direção dentro dos campos de concentração. Em Buchenwald, médicos como Erich Wagner e Waldemar Hoven participaram em estudos que pretendiam vincular tatuagens com traços antissociais. Estas pesquisas integravam-se num programa mais amplo de experimentação que incluía testes com vacinas, análises de doenças infecciosas e métodos de execução. Neste contexto, os testemunhos descrevem que Ilse Koch adotou um interesse pessoal na observação de tatuagens. Declarações recolhidas em julgamentos posteriores assinalam que percorria o campo a cavalo ou a pé, examinando os prisioneiros e assinalando aqueles com tatuagens de desenhos chamativos ou pouco comuns. Os internos identificados desapareciam nos dias seguintes. O procedimento, conforme relataram numerosos testemunhas, incluía a execução dos prisioneiros selecionados e o traslado dos seus corpos para o hospital do campo ou para o crematório. Lá, eram extraídas as seções de pele tatuada que eram conservadas por pessoal médico sob supervisão das SS. O processo de tratamento consistia em limpar, curtir e endurecer o tecido com produtos químicos, seguindo técnicas similares às aplicadas no couro animal. O resultado era um material apto para ser trabalhado na elaboração de objetos. Entre os artigos mencionados em testemunhos de sobreviventes, incluem-se abajures, encadernações de livros, luvas e carteiras confeccionadas com pele tatuada. Vários prisioneiros que trabalhavam na Vila dos Koch asseguraram ter visto estas peças expostas em diferentes quartos da residência. Estas afirmações foram retomadas nos julgamentos de pós-guerra, onde a acusação apresentou as descobertas como provas do caráter singularmente macabro de Buchenwald. Após a libertação do campo em abril de 1945, as tropas americanas encontraram restos de pele humana tatuada e outros objetos confeccionados com tecidos humanos. Esses materiais foram fotografados, catalogados e exibidos em apresentações públicas organizadas pelas forças de ocupação, com o objetivo de confrontar a sociedade alemã com a magnitude dos crimes cometidos nos campos. A relação direta entre esses objetos e Ilse Koch, no entanto, foi assunto de controvérsia judicial. Algumas testemunhas afirmaram tê-la visto escolher pessoalmente peças de pele tatuada e examinar os desenhos. Outras indicaram que ela guardava alguns desses objetos em sua vila, onde os mostrava a visitantes seletos. No entanto, a defesa sustentou que não existiam documentos assinados por ela que ordenassem a confecção desses artigos, nem provas conclusivas de sua propriedade pessoal sobre as peças encontradas. Nos processos posteriores, vários prisioneiros que haviam trabalhado no hospital ou no crematório relataram como recebiam instruções para preservar peles tatuadas, especialmente aquelas com motivos religiosos, eróticos ou de cores vivas. A prática estava vinculada tanto ao interesse médico em compilar material para supostos estudos como à demanda de artigos decorativos. Nessas declarações, destacava-se a intervenção inicial de Ilse na seleção dos prisioneiros, embora as fases posteriores ficassem nas mãos de médicos e assistentes. O material humano era tratado com os mesmos procedimentos utilizados para o curtimento de couro: limpeza, aplicação de produtos químicos e estiramento até alcançar a flexibilidade desejada. Deste modo, confeccionavam-se objetos cujo propósito ia além da utilidade prática. Sua exibição na Vila dos Koch tinha um caráter simbólico. Representava o poder de reduzir os prisioneiros a simples matérias-primas convertidos em objetos de decoração cotidiana. Durante as semanas posteriores à libertação, os objetos encontrados em Buchenwald foram mostrados em exposições organizadas pelas autoridades militares dos Estados Unidos. Fragmentos de pele tatuada, órgãos humanos conservados em frascos e cabeças reduzidas foram exibidos, estas últimas preparadas seguindo técnicas exóticas aprendidas fora da Europa. Estas exposições faziam parte do processo de desnazificação, cujo objetivo era revelar à população alemã
a magnitude dos crimes nazistas. Apesar da contundência das provas materiais, a atribuição direta de objetos específicos a Ilse Koch continuou sendo discutida. Em 1948, o general Lucius Clay, governador militar dos Estados Unidos na Alemanha, declarou que não se tinha conseguido confirmar a autenticidade do famoso abajur de pele humana atribuído a Ilse, e que o único exemplar examinado cientificamente revelou estar elaborado com pele de cabra. Estas dúvidas serviram à defesa para questionar a fiabilidade da acusação neste ponto concreto e provocaram a revisão parcial de sua sentença inicial no julgamento de Dachau. A confusão foi alimentada por uma mistura de testemunhos presenciais verificáveis, rumores circulantes entre os prisioneiros e propaganda de guerra. Enquanto muitos sobreviventes concordaram em apontar que Ilse participava na seleção de prisioneiros tatuados, nem todos afirmaram ter visto os objetos concluídos em sua posse direta. Essa falta de certeza absoluta permitiu à defesa alegar falta de provas conclusivas, embora a documentação geral sobre a coleta de peles tatuadas em Buchenwald seja hoje considerada indiscutível. A investigação histórica posterior confirmou que a extração e conservação de pele tatuada foi praticada em Buchenwald de maneira sistemática, com participação ativa de médicos das SS. O papel de Ilse, embora discutido em termos de provas materiais concretas, aparece repetidamente em testemunhos como parte do processo inicial de seleção. O vínculo entre as suas observações no campo e a posterior transformação de corpos humanos em objetos decorativos reflete o grau de desumanização alcançado no sistema de concentração. Queda de dentro. A corrupção de Karl Koch. A queda de Karl Otto Koch não se deveu às atrocidades cometidas contra os prisioneiros de Buchenwald, mas a delitos de corrupção e enriquecimento pessoal dentro do próprio sistema das SS. Desde o início, o campo gerava enormes quantidades de bens confiscados, dinheiro em espécie, joias, roupas de qualidade, objetos de valor e pertences dos prisioneiros, que por normativa deveriam ser enviados ao Escritório Central Econômico e Administrativo das SS. Na prática, pequenos desvios podiam passar despercebidos, mas a apropriação sistemática era considerada uma transgressão grave contra as finanças do Reich. Karl Otto desenvolveu um esquema para canalizar a seu favor os recursos confiscados. Parte do dinheiro e do ouro dental extraído no crematório terminou em contas privadas. Outros bens foram vendidos por meio de intermediários em mercados locais ou foram armazenados em depósitos ocultos. A magnitude destas operações financiou um estilo de vida incompatível com o código de austeridade que, pelo menos formalmente, regia entre os oficiais das SS. Um dos projetos mais chamativos financiados com estes fundos foi a construção de um picadeiro coberto e uma pista equestre dentro de Buchenwald. Esta instalação, destinada principalmente ao entretenimento pessoal de Ilse Koch, teve um custo equivalente a vários centenas de milhares de Reichsmarks. O investimento desproporcional chamou a atenção de superiores e se tornou um símbolo do luxo da família em contraste com a miséria dos prisioneiros. A isso se somava a aquisição de automóveis de alta gama, incluindo modelos conversíveis, e a abertura de contas na Suíça para assegurar os fundos desviados. As primeiras suspeitas surgiram quando os registros financeiros de Buchenwald não coincidiam com as estimativas de bens confiscados, segundo o número de prisioneiros ingressados. Os auditores das SS detectaram discrepâncias consideráveis nas transferências reportadas aos escritórios centrais, o que motivou a revisão do campo sob critérios administrativos. O destino de Karl Otto se precipitou em razão de um assunto pessoal. O comandante tinha contraído sífilis, doença que representava um risco duplo, como problema médico e como escândalo que podia arruinar sua posição na elite das SS. Para evitar que se soubesse, decidiu não ir ao hospital militar e recorreu ao hospital de prisioneiros do próprio Buchenwald. Lá foi tratado em segredo por Walter Kremer, um médico alemão encarcerado, e por seu assistente Karl Peisch. O tratamento teve sucesso.
mas Koch temia que os prisioneiros pudessem divulgar o ocorrido. Para eliminar qualquer risco, ordenou a execução de ambos, camuflando-os como réus políticos executados por atividades subversivas. O encobrimento falhou por uma circunstância imprevista. Josias de Waldeck-Pyrmont, superior de Koch na Turíngia, tinha recebido anos antes atenção médica de Kremer e conhecia sua reputação como profissional competente. Ao revisar as listas de óbitos em 1941, reconheceu seu nome e achou incoerente que fosse apresentado como conspirador político. A suspeita levou-o a ordenar uma investigação discreta sobre a gestão de Koch. As investigações revelaram uma série de execuções arbitrárias destinadas a eliminar testemunhas incômodas. Foi documentado o caso de um prisioneiro obrigado a se afastar do campo sob o pretexto de buscar água, que foi abatido pelas costas com a desculpa oficial de uma tentativa de fuga. Também apareceu implicado o Dr. Valdemar Hoven, médico-chefe do campo, apontado por aplicar injeções letais de fenol para silenciar prisioneiros e testemunhas potenciais. Entre os assassinatos atribuídos a esta rede figurava até mesmo um oficial das SS de sobrenome Köhler, executado por conhecer detalhes comprometedores. A pesquisa revelou ainda a relação pessoal entre Hoven e Ilse Koch, o que reforçava a percepção de um círculo fechado de cumplicidades em torno da família. Embora a responsabilidade principal recaísse sobre Karl Otto, Ilse aparecia como beneficiária direta das riquezas desviadas, em particular do picadeiro equestre e da manutenção da vila familiar. O relatório elaborado para Waldeck-Pyrmont calculou que a soma desviada pelos Koch superava 700.000 Reichsmarks, um montante considerável mesmo para os padrões da rede de concentração. A utilização de mão de obra forçada na construção de instalações privadas, como a vila e a pista de equitação, foi incorporada como agravante. Diante da magnitude das evidências, foram apresentadas acusações formais contra Karl Otto Koch por desvio de bens, uso ilegal de recursos do campo e assassinato não autorizado de prisioneiros e pessoal das SS. Em 1943 foi preso pela própria organização e submetido a um tribunal interno. O caso era incomum. Os crimes contra os prisioneiros não constituíam motivo de sanção, mas a corrupção e o desprestígio público eram intoleráveis para a cúpula de Himmler. O processo detalhava tanto a apropriação de bens quanto os assassinatos encobridores de prisioneiros e de um oficial das SS. Durante mais de um ano, Karl Otto permaneceu encarcerado enquanto o processo se desenvolvia. Ilse foi investigada em paralelo, principalmente como beneficiária do enriquecimento ilícito. A ausência de provas documentais diretas sobre sua participação nas operações financeiras levou à sua absolvição formal nesta primeira instância, embora sua reputação dentro das SS tenha ficado seriamente danificada. Finalmente, o Tribunal das SS decretou a pena de morte contra Karl Otto Koch. No 5 de abril de 1945, foi fuzilado no próprio Buchenwald, apenas semanas antes da queda do Terceiro Reich. Sua execução marcou o desfecho de uma trajetória em que a corrupção interna revelou-se mais decisiva que os crimes massivos contra os prisioneiros sob seu comando. O julgamento implacável. A mulher no banco dos réus. A captura de Ilse Koch ocorreu no final de junho de 1945, poucas semanas após o colapso definitivo do Terceiro Reich. Após a libertação de Buchenwald, em abril, ela havia buscado refúgio em Ludwigsburg, onde residiam familiares seus. Durante um tempo, conseguiu passar despercebida entre os milhões de deslocados que tentavam sobreviver ao caos do final da guerra. Seu anonimato terminou quando ex-prisioneiros de Buchenwald a reconheceram na rua e denunciaram seu paradeiro às forças de ocupação norte-americanas. Pouco depois, foi presa e transferida para um centro de detenção para suspeitos de crimes de guerra. O quadro legal para processar os responsáveis pelos campos na zona de ocupação americana era constituído pelos julgamentos militares realizados em Dachau. Ali,
Eram julgados o pessoal das SS que tinha trabalhado nos campos de concentração, guardas, médicos, administradores e colaboradores de diferentes níveis. A escolha do antigo campo de Dachau como sede dos processos tinha um valor simbólico evidente. Fazia-se justiça no mesmo tipo de lugar onde ocorreram os crimes. O julgamento de Buchenwald começou em 11 de abril de 1947, exatamente 2 anos após a libertação do campo. No banco dos réus, sentaram-se 31 acusados, entre eles oficiais das SS, médicos, pessoal administrativo e guardas de diferentes patentes. Entre todos eles, a única mulher era Ilse Koch. Sua mera presença gerou um interesse mediático extraordinário. A imprensa alemã e internacional destacou que se tratava de uma acusada feminina em um processo onde quase sempre compareciam homens. Os jornalistas retomaram os apelidos que circulavam desde o campo: a bruxa de Buchenwald e a cadela de Buchenwald. Esses apelidos tornaram-se manchetes recorrentes, reforçando a imagem de Ilse como encarnação feminina do sadismo nazista. As acusações apresentadas contra ela concentravam-se em 4 eixos principais: instigação ao assassinato de prisioneiros, maus-tratos sistemáticos, participação em abusos sexuais e seleção de internos tatuados para a confecção de objetos com sua pele. A Procuradoria sustentou que, embora não ocupasse um cargo formal dentro da hierarquia de comando, exerceu influência determinante sobre decisões que afetaram a vida e a morte de numerosos prisioneiros. Os promotores argumentaram que Ilse havia intervindo em atos de violência física, havia dado ordens de punição e havia mostrado especial interesse nas tatuagens dos internos. Várias testemunhas asseguraram tê-la visto apontar prisioneiros tatuados que logo depois desapareceram. Outros relataram que na Vila dos Koch eram exibidos abajures e encadernações confeccionados com pele humana. Esses relatos eram reforçados com os objetos encontrados em Buchenwald após a liberação: fragmentos de pele tatuada, órgãos conservados e cabeças reduzidas. Durante o julgamento, essas provas foram exibidas na sala, gerando um forte impacto em juízes, promotores e observadores. A imprensa internacional divulgou amplamente as imagens desses objetos. Fotografias de telas de abajures e de frascos com restos humanos apareceram em jornais e noticiários, consolidando a percepção pública de Ilse como símbolo dos horrores de Buchenwald. A cobertura midiática insistia na sua condição de mulher, o que adicionava um elemento de excepcionalidade e aumentava o interesse pelo processo. A defesa tentou contrariar a narrativa acusatória, apresentando Ilse como esposa e mãe sem funções oficiais. Alegaram que sua presença em Buchenwald se devia exclusivamente ao destino profissional do marido e que nunca tinha tido responsabilidade administrativa nem de comando. Os advogados insistiram que as histórias sobre lâmpadas de pele e outros objetos eram rumores infundados, alimentados pela propaganda e imaginação de prisioneiros traumatizados. Ilse declarou pessoalmente, negando ter participado na administração do campo e assegurando desconhecer os abusos cometidos nele. Negou também ter possuído objetos confeccionados com pele humana. Numa tentativa de reforçar sua imagem maternal, apresentou-se grávida de seu 4º filho durante o desenvolvimento do julgamento. Sua gravidez gerou debate na imprensa sobre a conveniência de aplicar a pena de morte a uma mulher nessa condição física. A promotoria insistiu que seu estado não deveria alterar a gravidade das acusações. A defesa, por outro lado, utilizou esse fato para solicitar clemência. O veredicto foi emitido no dia 14 de agosto de 1947. 231 acusados, 22 foram condenados à morte. Ilse Koch recebeu prisão perpétua, evitando a execução capital, graças à sua gravidez. O tribunal a declarou culpada de violar as leis e costumes da guerra, provando sua participação direta em atos de violência e instigação
ao assassinato de prisioneiros. Em outubro desse mesmo ano, deu à luz um filho concebido durante seu período de reclusão antes do julgamento. A imprensa acompanhou de perto esse acontecimento, destacando o contraste entre a imagem de mãe e a de criminosa de guerra. O processo teve enorme repercussão midiática nos Estados Unidos e na Europa. A figura de Ilse ficou definitivamente associada aos crimes de Buchenwald, e a iconografia do abajur de pele tatuada circulou constantemente nas capas, reforçando sua imagem como uma das acusadas mais célebres dos julgamentos do pós-guerra. A condenação perpétua, o destino selado. A redução da condenação de Ilse Koch em 1948 provocou um escândalo internacional. O general Lucius Clay, governador militar americano na Alemanha, anunciou que a pena de prisão perpétua decretada em Dachau seria comutada por uma condenação de 4 anos de prisão. Sua decisão baseou-se na falta de provas conclusivas sobre os objetos supostamente confeccionados com pele humana. Clay afirmou que as análises forenses disponíveis não demonstravam de forma irrefutável a autenticidade de algumas peças e que, em pelo menos um caso, o material resultou ser de origem animal. O anúncio foi recebido com indignação por associações de sobreviventes, representantes políticos e imprensa internacional. Nos Estados Unidos, chegaram cartas ao Congresso exigindo a revisão da medida, enquanto que jornais de distintos países denunciaram uma indulgência injustificada para com uma das figuras mais reconhecidas do sistema de concentração. Organizações judaicas e grupos de vítimas organizaram protestos públicos. Na Alemanha Ocidental, amplos setores da opinião perceberam a comutação como um sinal de fraqueza no castigo dos crimes nazistas e como um questionamento à credibilidade dos julgamentos do pós-guerra. Diante da pressão acumulada, as autoridades norte-americanas transferiram o caso para a justiça alemã. Em 1949, Ilse Koch foi libertada após cumprir a sentença reduzida, mas imediatamente colocada sob custódia para ser julgada por tribunais da República Federal da Alemanha, em um processo que se tornaria um dos primeiros grandes ensaios judiciais do novo Estado alemão. O julgamento foi aberto em Augsburgo no dia 27 de novembro de 1950. Ao contrário de Dachau, tratava-se de um processo civil conduzido por tribunais alemães sob a jurisdição da recém-constituída República Federal. O objetivo era demonstrar que a Alemanha podia assumir a responsabilidade de julgar os seus próprios criminosos. A acusação apresentada contra Ilse era extensa. Ela era acusada de instigação ao assassinato em 135 casos, além de tentativa de assassinato e incitação a atos de violência que resultaram em mortes. A promotoria se baseou nos testemunhos coletados em processos anteriores e em novas declarações de sobreviventes que foram convocados em massa. Mais de 250 testemunhas foram chamadas, das quais cerca de 50 corresponderam à defesa. O processo prolongou-se durante 7 semanas de audiências. Os testemunhos descreveram em detalhe episódios de seleção de prisioneiros tatuados, agressões contra mulheres grávidas e punições coletivas. Várias declarações insistiram que Ilse percorria o campo, identificava prisioneiros para sua execução e exercia influência direta sobre guardas e médicos. A coincidência dos relatos provenientes de fontes independentes foi considerada pela acusação como evidência suficiente para demonstrar um padrão de conduta. A defesa sustentou que os testemunhos estavam condicionados pela propaganda aliada e pelo trauma dos sobreviventes. Argumentou que Ilse tinha sido uma esposa sem cargo oficial e que seu papel em Buchenwald se limitava ao acompanhamento doméstico. Insistiu-se que não existiam documentos assinados por ela que ordenassem execuções nem provas materiais que confirmassem sua posse de objetos elaborados com pele humana. Durante as sessões, Ilse mostrou sinais de deterioração física e psicológica. Em várias ocasiões, ela desmaiou na sala e teve que ser retirada pelo pessoal médico. A imprensa alemã registrou estes episódios com atenção. Alguns interpretaram como colapsos genuínos sob a pressão do julgamento.
Outros os consideraram tentativas calculadas de despertar simpatia. Os juízes rejeitaram suspender o processo, argumentando que as condições médicas não impediam sua participação na defesa. Os promotores mantiveram a acusação central, que Ilse, por meio de sua posição como esposa do comandante de Buchenwald, havia exercido influência suficiente para determinar o destino dos prisioneiros. Sustentaram que suas decisões e apontamentos tinham consequências imediatas e que essa influência informal equivalia, na prática, a poder de comando. Em 15 de janeiro de 1951, foi emitido o veredicto. Em uma resolução de mais de 100 páginas, o tribunal declarou Ilse Koch culpada de incitação ao assassinato, tentativa de assassinato e incitação a atos de violência com resultado de morte. Os juízes sublinharam que, embora não ocupasse uma posição militar oficial, seu comportamento teve efeitos diretos na morte de prisioneiros e na consolidação do regime de terror em Buchenwald. A sentença foi de prisão perpétua e a perda total de seus direitos civis. Ilse Koch se tornou assim a única mulher condenada à prisão perpétua por crimes relacionados com os campos de concentração nazistas em tribunais alemães. A decisão fechou a possibilidade de recuperar a liberdade. Nos anos seguintes, a defesa apresentou várias apelações e pedidos de revisão, alegando fraqueza nas provas e rigor excessivo na interpretação dos testemunhos. Todas foram rejeitadas pelos tribunais superiores da República Federal, que confirmaram a validade da condenação e a solidez das provas apresentadas em Augsburgo. A resolução judicial consolidou a percepção de que, apesar das controvérsias sobre objetos específicos e sobre a autenticidade de algumas evidências materiais, a responsabilidade criminal de Ilse Koch tinha ficado estabelecida além de qualquer dúvida razoável. Silêncio final, a morte como única saída. Após a sentença proferida em Augsburgo, em 1951, Ilse Koch foi transferida para a prisão bávara de Aichach para cumprir sua pena de prisão perpétua. Lá passou os últimos 16 anos de sua vida. A reclusa mais célebre do sistema penitenciário alemão viveu em um ambiente de isolamento, vigilância constante e deterioração mental progressiva. Os primeiros relatórios penitenciários descreveram Ilse como uma prisioneira altiva e desafiadora. Negava qualquer responsabilidade nos crimes de Buchenwald e afirmava ser vítima de uma conspiração internacional que a havia transformado em bode expiatório. Com o passar dos anos, essa atitude inicial evoluiu para episódios de paranoia e retraimento social. Avaliações médicas da década de 1950 registraram delírios, alucinações auditivas e um medo persistente de ser atacada por antigos prisioneiros do campo. Segundo registros internos, assegurava que os mortos de Buchenwald a visitavam à noite, atravessavam as paredes da sua cela e exigiam que lhes devolvesse a pele que lhes havia sido arrancada. Estas declarações foram anotadas em relatórios oficiais como episódios de perturbação mental recorrente. O isolamento agravou estes sintomas. Embora recebesse visitas esporádicas de filhos e familiares distantes, seu contato social era limitado. Outras internas evitavam relacionar-se com ela, tanto por sua notoriedade pública como pela hostilidade que despertava entre a população carcerária. Suas companheiras de cela eram trocadas regularmente, e várias relataram mais tarde que passava horas falando sozinha ou escrevendo cartas obsessivas nas quais misturava súplicas de clemência com acusações vagas de conspiração. Na década de 1960, seus relatórios médicos mencionavam crises de agitação seguidas de períodos de letargia. Recusava frequentemente a medicação, convencida de que estavam tentando envenená-la. Sua desconfiança em relação ao pessoal penitenciário aumentava, o que a levou a isolar-se ainda mais do ambiente prisional. Um acontecimento marcou especialmente seu declínio: o suicídio de seu filho Artwin em 1967. O primogênito, nascido de seu casamento com Karl Otto Koch,
havia crescido sob o peso do sobrenome e do estigma de ser filho dos antigos comandantes de Buchenwald. A notícia de sua morte foi comunicada a Ilse na prisão e, segundo os registros médicos, a mergulhou em um estado de desespero que intensificou seus delírios. Desde então, afirmava com insistência que os sobreviventes do campo buscavam vingança e que infiltrados na prisão a assediavam para matá-la. A correspondência de seus últimos meses, conservada em arquivos judiciais bávaros, reflete uma deterioração evidente em sua capacidade de expressão. Em cartas dirigidas a seu filho Uwe, concebido durante sua reclusão em 1947, pedia insistentemente sua intervenção para conseguir sua libertação e falava de uma catástrofe pessoal que a destruiria completamente. Reiterava que os fantasmas de Buchenwald a assombravam à noite e que ouvia suas vozes nas paredes de sua cela. Em outras cartas, manifestava a convicção de que ex-prisioneiros haviam se infiltrado no pessoal penitenciário e preparavam seu assassinato. Solicitava proteção adicional e pedia para ser transferida para outra prisão mais segura. O pessoal médico tentou intervir com os recursos disponíveis na época, mas os sintomas persistiram e se agravaram. Nas últimas semanas de sua vida, os guardas observaram uma mudança em seu comportamento. Ela se tornou mais silenciosa, menos propensa a reclamar e aparentemente resignada. Alguns interpretaram esse comportamento como um sinal de estabilidade, enquanto outros o consideraram um aviso. Em 1º de setembro de 1967, Ilse Koch foi encontrada morta em sua cela durante a inspeção matinal. Ela tinha se enforcado com um lençol amarrado nas grades da janela. O relatório oficial indicou que a morte havia ocorrido durante as primeiras horas da madrugada. A notícia foi divulgada rapidamente pela imprensa alemã e internacional. Para as autoridades penitenciárias, o desfecho não foi inesperado após anos de deterioração mental e depois do suicídio de seu filho. Em uma nota manuscrita encontrada em sua cela, ele escreveu: "Não há outra solução para mim. A morte é minha única libertação." Estas palavras constituem seu último testemunho escrito e refletem o desespero de uma vida marcada pelo isolamento, pela doença mental e pelo peso de um passado inevitável. O enterro foi realizado sem cerimônia nem reconhecimento público no cemitério da prisão de Aichach. A sepultura não recebeu marca distintiva. A ausência de familiares e de qualquer forma de luto simbolizou o final de uma trajetória que havia começado no coração do regime nazista e terminou no isolamento absoluto de uma cela.